Olá, irmãos, eu sou Agil Magalhães, pastor presbiteriano, e alguns amigos pediram para eu comentar um vídeo do Silas Malafaia, então eu queria te convidar para pegar a tua Bíblia para ouvir as explicações. Vamos lá. Só com a graça, tô na periferia, hein? Eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça. Olha que eu não vou pregar sobre predestinação e livre-arbítrio, vai ficar para um outro dia. Mas só com a graça eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Só com a graça, não preciso nem entrar em outro tópico. Vamos lá? Bem, segundo aí os defensores da doutrina da predestinação, Paulo é o grande teólogo da teologia da predestinação. Então eu vou começar com Paulo. Só esse versículo dava para acabar a história. Paulo, Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Acabou a predestinação. Porque se salvação é para todos os homens, não tem grupinho de predestinados para o céu. Muito bem, Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha, a leitura até no português nos mostra que há uma conjunção aqui. Porquanto, que poderia ser traduzida por porque, que é a conjunção gar do grego. E quando nós temos uma conjunção, nós temos que ver os versículos anteriores. E os versículos anteriores, para falar de salvação a todos os homens, estão falando, verso 2, quanto aos homens idosos, verso 3, quanto às mulheres idosas, verso 6, quanto aos moços, verso 9, quanto aos servos. E a conclusão dessas classes de homens são que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as classes de homens. Se você não entender o versículo dessa forma, você vai dizer que não existe inferno. Porque se a graça se manifestou com salvação para cada uma das pessoas do mundo, não existe inferno. Aí isso é universalismo. O próprio texto está mostrando que aqui são categorias de homens. E quem fala isso é Paulo. Mas quer mais Paulo? Apanha aí quietinho, hein? Quietinho. Quem está assistindo a mensagem, por redes sociais, por televisão, escute. Vamos para Paulo. Vamos para Paulo. Romanos 11:32, é Paulo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Como é que a graça é só para um grupinho de predestinados? Todos. Vamos continuar com Paulo. Bom, se nós lermos o versículo 32, entendendo que Deus usou de misericórdia para com todo ser humano, não existe inferno. Isso é universalismo. Então, esse texto não pode ser interpretado dessa forma, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Eu repito, se a misericórdia for para com todo ser humano, não há mais inferno. A forma correta de interpretar esse texto é lendo desde o início, quando o apóstolo Paulo, ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo está falando de Israel. Na sequência, verso 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. A partir do versículo 11, ele vai colocar os gentios na conversa. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. E o apóstolo Paulo começa a explicar que foi necessário que os israelitas
caíssem para que os gentios fossem enxertados como oliveira brava, verso de número 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. E ele continua falando aqui dos gentios, até chegar no nosso versículo, que diz que Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos, judeus e gentios. Esse é o sentido do texto. Gálatas 3:22. Esse aqui, meu irmão, é mais uma na canela. É na canela, mas como foi? Essa é para doer. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Deixa eu rir dessa teologia. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado. Qual é o destaque? Para que a promessa pela fé em Cristo, isso é, a salvação, fosse dada aos que creem, não é aos predestinados, não. Salvação é para quem crê. Ora, em nenhum momento o calvinismo diz que é possível ser salvo sem a fé, sem crer. A prova é histórica. Um dos lemas da reforma é o sola fide, somente a fé. E a palavra de Deus nos ensina que pela graça sois salvos mediante a fé. Nenhum calvinista discorda disso. A questão é, quem é que crê? Quem é que crê? O texto que o Silas citou diz que a promessa foi concedida aos que creem. Quem é que crê? Em Atos 13:48 nós lemos: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Quem crê? Aqueles que são destinados à vida eterna. A quem não foi destinado à vida eterna por Deus não tem condições de crer. Agora vamos para Jesus. Depois que eu já derrubei com Paulo, que é o grande, daqui a pouco eu vou falar mais de Paulo. Ainda não acabou não, mas vamos parar aqui. Com Paulo. Vamos para Jesus. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3,16. É chamado do texto principal da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele sujeito indeterminado que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem nele crê, quem? Sujeito indeterminado. Não é condenado. Mas quem não crê, sujeito indeterminado, já está condenado. Onde é que tem predestinação aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele. Quem é aquele? Qualquer pessoa. Que nele crê, será salvo. E quem não crê, será condenado. Depois reafirma Jesus: quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem crê e quem não crê. Não tem nada de predestinado de um grupinho especial para crer e um grupinho especial para ir para o inferno. Muito bem, João 3,16 de fato fala que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande questão é o que é este mundo. Se este mundo for todo e cada indivíduo, não existe inferno. Não há quem pereça mesmo. Mundo aqui é no sentido de povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações, como é dito no Apocalipse. E todo aquele que nele crê, de novo a pergunta, quem é que crê? Atos 13:48. Creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não há possibilidade de alguém crer se esta pessoa não tiver sido destinada à vida eterna. Essa é a explicação de João 3,16. Agora presta atenção a isso que eu vou te falar. Se Deus, de fato, predestinou, predestinar é determinar o futuro de um grupo de pessoas para ir para o céu, o ato da soberania de Deus não precisa de condição. Porque se Deus, na sua soberania, escolheu um grupo de pessoas para ir para o céu,
Acabou o papo. Não precisa de condição. Então vamos voltar a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação quem dá é o Senhor, mas a condição é a fé. Se houvesse predestinação, não havia condição humana. Para que a condição humana? Ah, meu Jesus, ajuda nós. O texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A condição é crer. Se houvesse predestinação para um grupo, não havia condição. Bom, ele parou no local certo para ele, né? Ele deveria ter continuado. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E que tipo de fé é aqui? Será que é apenas a fé em qualquer coisa ou é a fé salvífica? É claro que é salvífica. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A questão é então, este dom de Deus, que é a fé, é dado a todo indivíduo no mundo? Se for dado, todo indivíduo vai se salvar. Mas é óbvio pelo texto que Deus ele comunica esta fé salvadora apenas àquele povo que ele escolheu na eternidade. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para obediente, não é para predestinado. Tem aí a condição, não teria essa condição. O texto tem que estar. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para predestinados. Não, é para todos os que lhe obedecem. Não tem condição. A salvação é pela graça. A salvação não é para os que obedecem. Se a salvação é dada para aqueles que obedecem, isso é salvação por obras. Eu não preciso obedecer para ser salvo. Eu preciso crer. O texto de Hebreus está nos dizendo que Jesus Cristo é o autor da salvação para todos os que lhe obedecem, não no sentido de causa de salvação, mas no sentido de que aqueles que são de Cristo naturalmente são seus discípulos e vão obedecê-lo. Então note como é perigoso você pegar um versículo isolado. Ele acabou de sugerir aqui que a condição para a salvação é a obediência. E isso é salvação pelas obras, o que a Bíblia não aprova. Hebreus 3,14. É mais uma na canela deles. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. O texto está errado. O texto estaria errado. Nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa fé até o fim. Não precisava disso. Para você ser participante de Cristo, tem que manter a fé até o final. Você já está eleito, você já é predestinado. Ora, todos que estudam as Escrituras sabem que a doutrina da perseverança dos santos não anula a doutrina da eleição. Na verdade, confirma. O teste para você identificar um eleito não é se ele se diz predestinado, mas é se ele persevera. Aquele indivíduo que se diz predestinado e não obedece Jesus Cristo, ele está mostrando que ele nunca foi salvo, muito menos predestinado. É nesse sentido que João escreve, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. A perseverança dos santos vai mostrar que aquele indivíduo que foi escolhido pelo Senhor, remido na cruz do Calvário, ele vai perseverar até o fim. Agora, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer, uma coisa muito importante, em 2 Pedro 3, do versículo 16 ao 18, que eu vou sintetizar. O apóstolo Pedro diz que as cartas de Paulo têm pontos difíceis, que os indoutos torcem para a sua perdição. Mas nós, amados, de antemão sabendo disso,
temos que ter o cuidado para não sermos arrebatados por essas pessoas, para que a gente não caia da fé. E aí ele vai dar a receita. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Pedro está dizendo? Que ao torcer as Escrituras, você pode ser arrebatado da graça, juntamente com homens abomináveis. Como é que já está definido? Ora, o texto está claríssimo, não tem cair da graça aqui. É cair da própria firmeza, é no aspecto intelectual. A palavra firmeza aqui no grego é steigmoi, que tem a ver com firmeza intelectual, não é cair da fé. Então, não sabemos de onde o Silas tira aqui qualquer queda da fé, porque o texto não está falando nisso. Em português mesmo está falando cair da própria firmeza, é no aspecto intelectual. Houve uma torção do texto aqui para dizer que é cair da graça. Agora eu vou para Paulo. Isso aqui que eu estou falando é muito importante. Porque eu estou vendo que esses caras, por exemplo, quem acredita no livre-arbítrio, não vive pregando em redes sociais sobre livre-arbítrio. Mas esses caras calvinistas querem impor a sua teologia. E estão contaminando e perturbando muita gente. Então eu estou dando aqui, ó, é uma pincelada, viu, filho? É só uma pincelada no assunto, viu? Vamos pegar Paulo aqui agora. Vamos pegar Paulo. Vamos voltar para Paulo. Paulo é o teólogo da predestinação. Mas pastor, a Bíblia está escrito, nos predestinou nele, nos elegeu nele. Primeiro, todas as vezes que você vê Paulo falando de predestinação e eleição, está no plural, ele está falando da igreja. Em nenhum texto da Bíblia ou das cartas de Paulo, ele se chama de predestinado no singular. Paulo, quando vai falar dele, ele se chama apóstolo de Cristo, servo de Cristo, servo de Deus. E quando ele vai falar da sua condição, aqui, desculpa, passa a regra e fecha a conta. Ora, de fato, a palavra predestinado não aparece no singular no Novo Testamento. Mas eleito aparece. Você tem Romanos 16, 13, saudai Rufo, eleito no Senhor. 1 Pedro 5, 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, referindo-se a uma mulher. 2 João 1, 1, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. 2 João 1, 13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, como assim não existe eleito no singular, é sempre no plural? E o que dizer do apóstolo Paulo quando nomeia Jacó e Esaú e Jacó, em Romanos 9, 11, e diz que não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Ele está falando de eleição, nomeando Jacó e Esaú. Ele amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Texto claríssimo sobre a predestinação. Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ué, está errado o texto. O apóstolo Paulo tinha que dizer, eu já tenho alcançado. E prossigo para receber o que já está predestinado. Esse seria o texto, se Paulo de fato defendesse essa teologia. Ele diz, irmãos, quanto a mim, ele está falando dele, eu não julgo que tenha alcançado. Ele está falando de quê? Está falando da salvação. Está falando do prêmio da salvação, que é a vida eterna. Eu não alcancei. Ué, se é predestinado, já está alcançado. Olha o que é que você tem que entender. A Bíblia, quando fala de predestinação, predestinação é determinar o futuro. Deus determinou o futuro da igreja, céu. Deus determinou o futuro de pecadores, inferno. Mas quem decide se você quer ir para a igreja ou ver como pecador é você. Mas o futuro da igreja está decidido, ela vai para o céu. Com você ou sem você, a igreja vai para o céu.
E se você abandonar Cristo e viver a vida de pecado, vai para o inferno. Agora, Deus também determinou em Abraão o futuro de Israel. Eu vou dar uma terra que mana leite e mel. E em Davi, Deus predestina que haverá um trono e um rei que vai durar para sempre. Israel vai ter que reconhecer Jesus como Messias. Então, já está determinado no futuro, uma parte já foi concluída, Israel em Canaã, eles estão lá. E a segunda parte, que é o reino que vai ser estabelecido, que nunca terá fim, quando eles vão reconhecer Jesus como Messias. Você tem que entender que quando a Bíblia fala de predestinação, não fala de individualidade, fala da igreja. E significa que quem participa da igreja vai para o céu, quem está fora vai para o inferno. Agora, para derrubar mais essa, eu estou te ensinando aqui, esse culto é um culto para tu aprender. A tipologia bíblica enterra a predestinação. O que é a tipologia bíblica? Personagens e fatos do Antigo Testamento que simbolizam personagens e fatos do Novo Testamento e da vida da igreja. Então vamos lá? O Egito simboliza o quê? Mundo. Eu preguei agora no culto da vitória. O deserto simboliza o quê? A nossa trajetória de vida. Israel simboliza o quê? Igreja. Canaã simboliza o quê? O céu. Bom, estrategicamente, ele não leu o versículo 12. Acompanhe na tua Bíblia. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. O texto não está falando de salvação, nem de predestinação. Paulo está admitindo que ele não chegou na perfeição. Em nenhum momento no Novo Testamento nós temos a informação de que nós já alcançamos a perfeição. A perfeição será alcançada quando Cristo retornar. Então, Paulo não está falando de salvação aqui. O texto foi torcido para se encaixar no argumento do Silas Malafaia. Agora vem Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Ele usa a tipologia bíblica, dizendo assim, olha, Israel, a maior parte deles foi prostrada no deserto, morreram no deserto, por causa do pecado, da idolatria, da murmuração, de tentar a Deus. E ele vem dizendo, olha, cuidado, para que isso não aconteça com vocês que é a igreja. Ué, peraí, mas Israel não estava predestinado a Canaã? E foi todo israelita que entrou em Canaã? Não, 2 milhões morreram no deserto. E o fato foi anulado? Não, Israel entrou em Canaã. Olha o que Paulo está falando na tipologia bíblica. Que mesmo Israel sendo predestinado a Canaã, a maioria deles morreu no deserto por causa da desobediência. E ele está falando da igreja, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Israel, que por causa do pecado, você fica. Você não vai para o céu. Bom, infelizmente ele torceu o texto e não leu a parte mais importante, que é a conclusão do verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por que essa é a conclusão? O apóstolo Paulo está recordando a história do povo de Israel e dizendo que no verso 6 eles foram tentados e caíram em cobiça. No verso 7, tentados e caíram em idolatria. Verso 8, em imoralidade. Verso 9, em incredulidade. Verso 10, em murmuração. E estas coisas lhe sobrevieram como exemplo para que nós não fôssemos tentados e caíssemos como caiu aquele povo. Mas quem é que impede a nossa queda? O próprio Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, ele não está dizendo que nós podemos cair como Israel caiu. Pelo contrário, Israel caiu, mas a igreja está protegida pela graça de Deus. É o próprio Deus que não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, para que nós não caiamos. Agora olha esse texto de Paulo em Romanos 11, 21 e 22.
Se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, você não teme que também não vai te poupar? Aí ele vai dizer assim: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Um beijo, um abraço, calvinistas. Acabou para vocês só com esse texto. Olha o que Paulo está dizendo. Se Israel foi cortado e morreu gente sem entrar em Canaã, se vocês saírem da benignidade de Deus, que é a sua graça, vocês também vão ser cortados e não vai ter céu. Se quiser interpretar de qualquer outra forma, fique à vontade para cometer heresia. Ora, o texto citado pelo Silas Malafaia, ele não é um problema para a doutrina calvinista. Ele não choca em nada com o que a palavra de Deus nos ensina, porque os alertas para que o povo de Deus permaneça fiel independem de Deus ter eleito o seu povo, porque as pessoas não sabem quem são os eleitos, então elas têm que permanecer fiéis. Ora, o mesmo Paulo que escreveu: desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor, no versículo seguinte ele escreveu: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Deus manda que nós o obedecemos em toda a palavra. E Ele nos dá os meios, porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer como realizar, para que nós o obedeçamos e perseveremos até o final da nossa trajetória. Eu creio que Deus, não vou nem, por favor, hein? Não estou nem pregando sobre predestinação, hein? É só na periferia da graça. Porque eu creio. Por que o homem tem livre-arbítrio? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Elohim, o Deus pessoal que faz seres pessoais. E o que é uma pessoa? É dotada de inteligência, vontade própria e sentimentos. Eu decido, eu escolho. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Eu é que decido. Bom, o Silas está bem errado. A Bíblia não dá essa liberdade de escolha, não. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Romanos 3, a partir do verso 10, como está escrito: não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. As pessoas escolhem fugir de Deus, as pessoas não escolhem a Deus. E quando alguém vai para Deus, vai para Jesus Cristo, é porque foi escolhido. Nosso Senhor Jesus disse, veja aí, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E quando ele diz que Deus não obriga ninguém a servi-lo, só o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não estava buscando a Deus, o apóstolo Paulo estava perseguindo os discípulos de Cristo e Deus o derrubou no caminho de Damasco contra a sua vontade e Deus abriu os seus olhos, primeiro fechou os olhos e depois abriu os olhos para que ele seguisse a Jesus Cristo. Então, não existe essa história de livre-arbítrio. O apóstolo Paulo não teve livre-arbítrio. Ele foi alcançado e ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. A graça é para todos. E tem mais um detalhe, para a última, que eu já vou chegar para o final, que tem outra que eu vou largar o aço já já. Escute essa. 1 Timóteo 2,4 diz assim: o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Ué, Deus se contradiz? Deus deseja salvar todo mundo, mas só pegou uma salvação para um grupinho especial? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E aí você faz uma pergunta, então por que todos não se salvam? Por causa do livre-arbítrio. Mas Deus tem salvação para salvar todos os habitantes do planeta Terra. Mas por que não vai salvar? Porque o homem não quer.
Deus não se contradiz. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem, minha gente. Vamos acabar com essa conversa. Os irmãos perceberam o que ele acabou de dizer? Que Deus deseja salvar os homens, mas não salva por causa da vontade humana, porque o homem não quer. Ora, ou esse texto está mal interpretado, ou Deus deixou de ser Deus. Deus perdeu a sua onipotência. A palavra de Deus nos mostra, Daniel 4,35, que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Isaías 43,13, ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então como é que é possível Deus querer salvar todos os homens e não conseguir salvar porque o homem não permite? Ora, meus irmãos, o texto não está falando de uma salvação de todos os homens. Quando é dito aqui que Deus quer que todos os homens sejam salvos, de novo, ele tem que ser interpretado olhando os versículos anteriores. Os versículos anteriores falam que nós devemos fazer súplicas a favor de todos os homens, a favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade. Então, todos os homens aqui têm a ver com as classes da sociedade. Se Deus deseja salvar todos os homens mesmo e é impedido pelo livre-arbítrio, ele deixou de ser Deus. Salvação, a própria palavra caris, é o amor benevolente, bondoso, imerecido de Deus para com os homens. Ninguém merece salvação, merece condenação, mas é graça, aleluia, é graça. Nós vamos morar no céu pela graça, vamos ter salvação pela graça, é favor e não merecimento. Com todo respeito, só mais uma pá de cal. Se tem predestinação, a predestinação anula Deus justo. Se tem predestinação, Deus não é justo. Ele disse, se tem predestinação, Deus não é justo. Bom, essa é a mais fácil de rebater. O próprio Paulo vai rebater, Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus é injusto por não usar misericórdia? De forma alguma. Todos mereceram a condenação. E do grupo de caídos, ele vai salvar aqueles que ele escolheu para a salvação. Deus é obrigado a usar justiça por conta do seu ser. E ele usou justiça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para resgatar para si um povo eleito na eternidade, remido no curso da história na cruz de Cristo e glorificado nos últimos tempos. E outra, se tem predestinação, o sacrifício de Cristo é tolo. Para que Jesus morrer, se Deus já determinou quem vai para o céu? Precisava de alguém morrer? É soberania de Deus. Vou parar por aqui, porque eu assumo. Se tem predestinação, o sacrifício de Cristo é tolo? Não, não é tolo não. Não é tolo porque o nosso próprio Deus, ele estabeleceu um plano em que o sacrifício ele se encontra com a predestinação. O apóstolo Paulo em Romanos 8,30 diz, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Olha o sacrifício aqui. E aos que justificou, a estes também glorificou. No plano de Deus, você tem o início com a predestinação, conforme diz Romanos 8,30, e passa-se ao sacrifício. E Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. É o Cordeiro sem defeito, sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo,
já se aponta para um plano que foi feito na eternidade, antes da fundação do mundo, que faz par com Efésios capítulo 1, quando diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então tudo faz parte de um plano de Deus para a salvação do seu povo, que conta com predestinação, justificação e glorificação.